Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que bom tê-los de volta. Muito bem-vindos de volta vocês aí que sempre têm nos acompanhado, têm prestigiado esse trabalho. E hoje nós vamos ver Lucas capítulo 10, a parte 3ª, episódio número 302, nessa 4ª temporada do Evangelho de Lucas, onde a gente tem aprendido bastante. Você não pode perder o episódio de hoje. No episódio de hoje a gente vai falar de Jesus lá na casa em Betânia, das irmãs Maria e Marta, do seu amigo Lázaro. Nós vamos falar um pouquinho sobre o bom samaritano e a parte boa. Hoje está muito legal mesmo esse episódio. E eu conto com vocês aí, tá bom? Lê o capítulo 10, se possível. Depois vem pra cá, convida mais gente. Porque esse é um momento muito especial. Um momento que a gente respira fundo, abre o coração para ouvir a palavra de Deus, que foi escrito por homens, sim, mas acreditamos sobre a divina inspiração do Espírito de Deus e tudo que foi nos deixado aqui durante os mais ou menos 1500 anos em que foi escrita a Bíblia Sagrada, os seus 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento, 1189 capítulos, 31.173 versículos, todos nos deixam, tudo isso, nos deixam lições preciosas, mais de 40 autores escrevendo uma única mensagem, a mensagem do amor de Deus pela humanidade. Então, o bom samaritano e a parte boa, no capítulo 10, versículo 25 a 42. Do sucesso dos 70, que nós vimos no outro episódio lá, se você não viu, clica lá. Nós passamos agora a tentação do mestre. E a tentação foi feita por um mestre da lei, aquele que, portanto, professou um conhecimento especial da letra e do espírito da lei divina. Ele pensa que pode encontrar acusação contra Jesus, perguntando-lhe o modo de vida. A sua pergunta implica a crença por parte dele que pode conquistar o seu próprio caminho para o céu. Mas Jesus, quando pergunta a ele, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele coloca a si mesmo para responder, obtendo a resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, etc. E então você viverá. Mas quando o Senhor Jesus diz para ele assim, faça isso e você viverá, ele estava expondo a sua própria experiência. Ele próprio estava amando a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças e toda a sua mente. Ele também estava amando o próximo como a si mesmo. E ele descobriu e sentiu que isso era vida e vida eterna também. Sem dúvida alguma. Ele poderia ter que morrer, mas além da morte havia a compensação da ressurreição. Ele tinha direito à vida com base na lei, uma vez que a manteve em todos os detalhes. O que ele imaginou que poderia fazer, Jesus realmente fez. Ele havia adquirido direito, não apenas em seu próprio nome, mas também em nome de todos os que nele confiam, a vida eterna. Ele parece ter pensado que sua atitude para com Deus era irrepreensível, mas ele não foi tão claro sobre ter cumprido seu dever com o próximo. Por isso ele pediu a Jesus para definir próximo. O que é o próximo, Jesus? O judeu, ele tinha noção de que por pertencer ao povo escolhido, aos descendentes de Abraão, ele devia mostrar boa vizinhança a
apenas com os de sua própria nação. E todo o resto, alguns deles, como os samaritanos, eram chamados de cães. E esse mestre da lei, ele tinha sido tão orgulhoso, tão desdenhoso, quanto a qualquer um deles. Por isso ele quer de Jesus alguma definição de quem é seu próximo, para que possa avaliar o seu próprio dever e o patriotismo de Cristo. As desculpas com as quais os homens egoístas se entregam, elas são maravilhosas. Eles estão prontos a qualquer pretexto para defender o seu egoísmo. Jesus define próximo pela preciosa parábola do bom samaritano. Você já deve ter ouvido. E aqui nós temos 4 personagens que eu vou definir para você rapidamente, caracterizá-los, colocá-los diante de nós aqui. Nós vamos vê-los em ordem. O viajante quase morto. A estrada de Jerusalém a Jericó tem sido desde tempos imemoriais infestada por ladrões. E esse pobre viajante, ele encontrou o destino cruel de muitos antes dele, e desde o tempo de Cristo. Os salteadores roubaram-lhe tudo o que tinha e quase também a sua vida. É um caso de necessidade inconfundível. Não há possibilidade de engano nas circunstâncias. O sacerdote sem coração, segundo personagem, descendo dos serviços sagrados do templo, ele se esquece de si mesmo a ponto de ignorar os desejos do homem ferido e passar pelo outro lado. O aristocratismo do cargo endureceu seu coração contra os impulsos de caridade que o caso deveria ter evocado. O terceiro personagem é um levita sem coração. A única diferença entre esses dois oficiais era que o levita parece ter atravessado a estrada, ter olhado para ele e então, julgando ser um caso sem esperança ou um em que ele não poderia ajudar, passou como um sacerdote por outro lado. E o outro é quem? O bom samaritano, o quarto personagem. Esse homem poderia ter dito: esse pobre sujeito é um daqueles judeus que não querem lidar conosco. Samaritanos, e eles muitas vezes, provavelmente, nos chamou de cães. Ele não merece nenhum cuidado. Mas em vez de procurar desculpas para negligenciar o sofredor, ele dá liberdade ao seu coração e socorre o pobre homem como um irmão em apuros. O resultado é que ele desmonta do seu animal, desce do seu animal, derrama óleo e vinho nas feridas, os melhores remédios disponíveis, um para conter a inflamação, outro para curar, e tendo cuidadosamente enfaixado suas feridas, ele coloca no seu próprio animal, o leva para a estalagem mais próxima e o hospeda confortavelmente. No dia seguinte, ele paga a conta e se disponibiliza para qualquer coisa que o paciente possa precisar, até que esteja são e bem. O nosso próximo é aquele que é colocado em nosso caminho pela providência e realmente precisa de nossa ajuda. Se examinarmos cuidadosamente o caso, como o samaritano fez aqui, concluirmos que é um caso de necessidade real, nós devemos reconhecer na necessidade daquele homem, reconhecer na necessidade daquele homem o nosso próximo e ter misericórdia dele. Nós agora temos aqui o espírito cosmopolita que o cristianismo promove. Veja comigo. Está acima e além do companheirismo e do patriotismo. O Cristo, ele ensinou seu povo a ser cidadão do mundo e a reconhecer em cada ser humano necessitado um homem e um irmão. Foi nesse espírito que o próprio Senhor viveu e assim ele foi capaz de inculcá-lo poderosamente em seu povo. Se nós examinarmos cuidadosamente o caso, como o samaritano fez aqui, e concluirmos que é um caso de necessidade real, nós devemos, como eu já falei e eu repito, reconhecer nele o nosso próximo e ter misericórdia dele. Quando Jesus dispensa o mestre da lei com esse próximo ideal diante dele,
A autojustificação deve ter passado completamente. Veja agora, dos versículos 38 ao 42, que Jesus agora vai para Betânia. Como ele gostava de Betânia, como ele gostava da amizade de Marta e Maria. E aqui nós temos que notar os dois tipos de caráter apresentados ao Senhor, como elas eram diferentes. A Marta, para quem a vida é uma preocupação e cansaço perpétuos, ela era uma cristã no sentido real, pois amava o seu Senhor, mas ela era uma cristã que não escapou da agitação e do cansaço que compõe a vida de tantos de nós. Além disso, toda a sua agitação estava realmente sob uma falsa impressão de que o maior elogio que ela poderia fazer ao seu mestre era lhe dar um bom banquete físico. Ela nunca imaginou que uma boa ouvinte como Maria elogiaria o mestre mais do que qualquer refeição, e daí a inquietação e o cansaço de Marta. Maria, para quem a vida é um sereno cumprimento da vontade do seu mestre. A parte boa que Maria escolheu foi a de um erudito aos pés de Cristo, cuja palavra é considerada lei. Essa ideia tornou a vida simples e supremamente abençoada. Certifiquemo-nos disso, meus queridos, e cessarão as preocupações da vida. E uma ordenada e abençoada procissão de deveres nos fará experimentar o antigozo do céu. Veja esse poema de Anson Randolph. Foi fantástico. Outro dia eu coloquei lá no Instagram esse poema aqui, como ele expressa tão belamente quanto possível o pensamento dessa passagem. Cristo nunca nos pede um trabalho tão atarefado, que não deixa tempo para descansar aos seus pés. A atitude de espera, de expectativa, ele muitas vezes considera um serviço mais completo. Ele às vezes quer os nossos ouvidos, a nossa atenção extasiada, para que ele possa transmitir algum segredo mais doce. É sempre no momento do mais profundo silêncio que o coração encontra a mais profunda comunhão com o coração. Às vezes nos perguntamos por que o nosso Senhor nos coloca dentro de uma esfera tão estreita, tão obscura, que nada que chamamos de trabalho pode encontrar uma entrada. Só há espaço para sofrer, para suportar. Bem, Deus ama a paciência, almas que habitam em quietude, fazendo as pequenas coisas ou descansando bastante, que cumpram perfeitamente sua missão. Sejam igualmente úteis aos olhos do Pai, como aqueles que lutam com algum mal gigante, limpando um caminho que todos os olhos podem ver. Nosso Salvador se preocupa com a essência alegre, em vez de um ministério ocupado. E, no entanto, ele ama o serviço, onde é dado pelo amor agradecido que se reveste de ações. Mas o trabalho que é feito sob o flagelo do dever, certifique-se de que ele dê pouca atenção. Então procure agradá-lo, seja o que for que ele te ordenar, quer fazer, quer sofrer ou ficar quieto. Pouco importará por qual caminho ele nos levou, se nele todos procuramos fazer a sua vontade. Existem poucos lugares, meus queridos, em que gostamos tanto de pensar na presença de nosso Senhor como em Betânia. Nós gostamos de pensar que ali o Filho do Homem, que não tinha onde reclinar a cabeça, encontrou um lar, que ali, longe das conspirações dos que o odiavam, ele encontrou refúgio com os que o amavam. Nós devemos considerar cuidadosamente a comparação que o nosso Senhor estava fazendo, pois era uma comparação e não um contraste no verso 42, uma comparação entre a escolha que era boa de Maria, mas não era a escolha que era boa de Marta, mas não era a melhor, e a escolha que era boa. Não era um contraste entre o absoluto ruim e o positivamente bom. Era uma comparação entre o bem que era insuficiente e o bem que bastava. Aqueles que escolhem o positivamente mal
prazeres ilegais, lucros desonestos, uma vida ímpia. Cristo condena isso em outro lugar, mas aqui no texto ele está condenando outra coisa. Ele condena a busca muito absorvente daquilo que não é supremo, que é bom apenas até certo ponto e além disso é impotente. Cristo estava comparando a mulher, Marta ali, que estava absorta em fazer uma coisa certa, mas inferior, com a sua irmã Maria, que estava empenhada no mais alto e melhor de tudo, estar aos pés de Cristo. Muitas coisas boas, por mais que sejam, não constituem a coisa boa. Desaparecerão e decepcionarão muitas vezes. Saúde, conforto do lar, posição mundana, deleites literários, arte, são bons em sua medida, mas eles não formarão juntos a nossa necessidade humana, eles não são o pão da vida, a água da vida. Não satisfazem e não durarão, mas cedo ou mais tarde eles quebram, nos deixam sem porções e sem esperança. Mas há uma coisa que é tão excepcionalmente, quase não saiu, excelente, que pode ser considerada a única coisa boa, pois não há poder na terra que possa tocá-la para prejudicá-la. A doença não a desperdiçará, o fogo não a consumirá, a força não esmagará, a fraude não a roubará, o tempo não a enfraquecerá, a morte não destruirá, a sepultura não a conterá. Ele vive sempre, sobrevive a tudo que os olhos podem ver, em que a mão pode descansar. Essa é a única coisa que está acima de todas as outras coisas boas terrenas, que serão levadas pela maré. Mas essa porção, essa herança que Deus nos oferece, nenhuma onda alcançará, mesmo que uma tempestade mais forte. Essa é a nossa porção, tá bom? Se alegre nisso, deleite-se na esperança, na fé no Senhor. Tudo passará, tudo que podemos adquirir aqui, todo bem, todo conforto, todo prazer é momentâneo, mas Deus nos promete uma vida eterna. Eu te encontro no próximo episódio, onde nós vamos meditar no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. A gente se encontra lá. Um abraço, Deus abençoe, até breve.